Que o Senhor Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Que Ele continue a te mostrar o seu amor, o seu cuidado, a sua soberania, todos os seus atributos que nos ajudam a entender quem Deus é. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 15. O texto nos diz: Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nesse texto, nesses dois versículos 15 e 16, nós percebemos o cuidado do apóstolo Paulo para com os irmãos daquela localidade, pelo fato de ele ter falado sobre o amor de Deus para com aqueles irmãos, da soberania de Deus em escolher aqueles irmãos, direcioná-los para a vida eterna, serem chamados segundo o bom propósito eterno, infinitamente bom de Deus, através de Jesus Cristo, para serem louvor da glória do Senhor, louvarem o nome do Senhor, serem selados com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, nós que somos propriedades do Senhor e seremos resgatados por Ele. Paulo agora começa a falar para aqueles irmãos que, por causa destes motivos, ele escuta da fé daqueles irmãos e constantemente está agradecendo ao Senhor pela vida deles. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus. Quantos de nós realmente estamos preocupados com a fé dos nossos irmãos? Quantos de nós realmente estamos interessados em saber se o irmão está crendo no Senhor Jesus Cristo? Não apenas da boca para fora, não apenas por mera prática, mas de fato ter comunhão com Jesus Cristo. Paulo aqui de maneira sincera, ele diz, por causa dessas razões, por causa do que Deus faz na vida de vocês e ainda vai fazer, também eu, Paulo diz, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus. Assim como Paulo, nós também devemos nos preocupar com a fé dos nossos irmãos. Nós também devemos animar nossos irmãos em Cristo a crerem mais em Cristo, a se aproximarem mais do Senhor Jesus. Não podemos simplesmente achar que estamos vivendo apenas uma rotina religiosa, espiritual. Se nós somos cristãos de fato, seguidores de Cristo, nós temos comunhão com Jesus. Vai além de mera rotina, é relacionamento com Deus. O próprio apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas aos Coríntios que o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós estávamos distantes, intrigados do Senhor, separados dele, com raiva do Senhor, e ele providenciou tudo para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Então é de extrema importância e de valor eterno zelar pela fé dos nossos, observar a fé dos nossos irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo, e o amor para com todos os santos. Além de ouvir falar da fé no Senhor Jesus, o apóstolo Paulo também ouviu falar do amor daqueles irmãos para com todos os que eram separados para Deus. Além da fé, devemos compreender também o aspecto da comunhão entre os santos. É de extrema importância vivermos uns com os outros, termos comunhão. Isso é o que a palavra nos exorta. No versículo 16, demonstra qual é a consequência, qual é a reação do apóstolo Paulo ao ouvir essas coisas, da fé daqueles irmãos em Jesus, do amor daqueles irmãos para com todos os santos. Ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ao saber da fé daqueles irmãos, Paulo se alegra e agradece a Deus. Não para de agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na vida daqueles irmãos. Lembra daqueles irmãos em oração. Da mesma forma, nós também devemos fazer. O que nós temos de mais valioso é a salvação.
O que nós temos de mais valioso é termos comunhão com Deus. E se nós vemos isso nos outros, nós devemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar sim se os irmãos conquistam bênçãos materiais, financeiras, sonhos, mas principalmente se os irmãos estão crescendo em fé e em comunhão uns com os outros. É por isso que Paulo diz: não cesso de dar graças por vós. Paulo está agradecendo a Deus em primeira mão por aqueles irmãos estarem vivendo em fé em Jesus e vivendo em amor uns com os outros. Nós temos realmente nos importado com os nossos irmãos de maneira eterna, ao observar o que os irmãos têm feito na vida espiritual para ajudarmos eles, se estão realmente confessando a Jesus, amando uns aos outros. Primeiramente, nós devemos olhar para nós mesmos e saber se estamos tendo fé em Jesus, comunhão com Jesus. Saber se estamos tendo comunhão com os outros e assim poder ajudar os que estão próximos. E se os que estão próximos de nós tiverem a fé e tiverem a comunhão, devemos ter a mesma atitude do apóstolo Paulo, não cessando de dar graças por eles, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Te desafio a fazer isso, a pensar na vida dos seus irmãos, na fé deles e entregá-los ao Senhor em oração. Agradecer pelo que Deus tem feito na vida dos seus irmãos e lembrar deles em oração. Se você não consegue lembrar dos irmãos, anote, escreva no celular, num caderno, e no momento em que você tiver a oportunidade, ore ao Senhor, agradecendo pela vida dos seus irmãos. Pense nessas coisas e apliquemos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.